Olá, boa noite. Eu sou Angeli Rose, presidente do Instituto Internacional Cultura em Movimento, entre outras atividades que eu desenvolvo. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. É com muita alegria e com muita honra que o ICEM, o Instituto Internacional Cultura em Movimento, hoje apoia e promove a live de lançamento do livro Império em Disputa, Coroa, Oligarquia e Povo na Formação do Estado Brasileiro, período 1825 a 1870. E, portanto, nós recebemos hoje os dois autores do livro, que vocês vão ter a oportunidade de ouvir um bate-papo mais informal, porém consistente, sobre essa pesquisa, toda a elaboração, o processo de elaboração e realização até a publicação do livro Império em Disputa. Então, nós recebemos hoje aqui o nosso querido Tiago Krause, que é membro do ICEM, e, para quem não sabe, eu tenho que dizer, é uma questão de franqueza no início da live, é meu filho. Então, é uma corujice só. Mas não é por isso que eu estou na live com ele, não, né? Na verdade, o ICEM tem esse perfil, né, de promover atividades culturais e acadêmicas, e o Tiago, ao lado do professor doutor também, né, Rodrigo Goiena Soares. Eu ia falar Rodrigo Soares, mas aí eu lembrei que eu estou abreviando demais o teu nome, Rodrigo. Então, a gente tem que, pelo menos uma vez na live, falar o nome todo, né? Então, do lado do professor doutor Rodrigo Goiena Soares, né, os dois, a partir de pesquisa consistente, acadêmica, mais de um ano de trabalho, eles vão poder explicar isso melhor, né? Hoje vão apresentar para a nossa audiência um pouco, né, desse livro, que eu espero que seja, na verdade, um convite à leitura, a conhecer um pouco mais da história do nosso país. Bom, quanto ao ICEM, eu quero dizer que o Instituto Internacional Cultura em Movimento, antes de nós entrarmos propriamente, né, na conversa sobre o livro, o ICEM é uma instituição sem fins lucrativos. Nós estamos, inclusive, acabamos de completar um ano de fundação no dia 16 de julho de 2022, que fizemos uma live muito bonita, né, uma cerimônia bacana de comemoração. Nós completamos um ano e com inúmeras atividades culturais e acadêmicas. Esse ano de 2022 tem sido dedicado ao Rio de Janeiro, a partir do projeto Cartografias Urbanas, Centros e Margens, projeto este de autoria da professora doutora Luciana Nascimento, da Faculdade de Letras da UFRJ, também minha supervisora de pós-doutoramento, e vice-presidente do ICEM. Então, temos todos os motivos para comemorar esse primeiro ano de muito trabalho do ICEM, mas que tem valido a pena. A gente tem recebido apoios importantes da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, que tem apoiado esse projeto em torno do Rio de Janeiro o ano inteiro. Esse projeto inclui diversos pesquisadores, o Cartografias Urbanas, Centros e Margens. Eu faço parte desse grupo, e o produto principal é um atlas literário do Rio de Janeiro, um atlas digital, que em breve, até o final do ano, deverá estar sendo lançado, além de um e-book, que eu também tive a alegria de participar e escrever um dos capítulos, entre outros pesquisadores. E, por isso, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro apoiou com muito gosto o projeto Cartografias
geografias urbanas, centros e margem, que, digamos assim, é o norte das atividades do ICEM este ano de 2022, mas temos outras atividades. Estamos lançando a primeira antologia literária, a primeira revista acadêmica, já fizemos a Felica, a Feira Literária Carioca, em março de 2022. Né? Estamos com o edital aberto para novos membros ingressarem no ICEM. O ICEM vive a receita do ICEM, como é uma organização sem fins lucrativos. O ICEM vive da receita tanto das colaborações dos membros, como também de doações. Nós já temos membros beneméritos internacionais que têm feito colaborações para o ICEM. A gente também tem feito exposições em artes plásticas. Enfim, quem tiver vontade de conhecer um pouco mais o Instituto Internacional Cultura em Movimento, o ICEM, por favor, visite as nossas redes sociais, acompanhe nossa agenda e, especialmente, visitem o site do ICEM, www.culturaemmovimento.org. Vocês vão ficar sabendo de tudo que o ICEM tem feito, enfim, vão ver registros fotográficos de alguns eventos, do momento de lançamento do ICEM. De modo que todos são bem-vindos, bem-vindas, e nós agora, diante dessa breve introdução, na medida do possível, porque eu preciso realmente explicar o que é o ICEM, nós vamos ao objetivo principal dessa live, que é receber esses dois historiadores, esses dois pesquisadores, para conversarem sobre o tema extremamente relevante, ainda mais a gente considerando que esse ano nós estamos comemorando o bicentenário da independência do Brasil. Não é mesmo? Eu acho que tem muita coisa aí na história do Brasil, né, que vem sendo redimensionada por historiadores de fôlego, né, com compromisso, de fato, com uma série de leituras hoje já revistas, né, sobre o Brasil, sobre os processos que o país tem vivido. E, claro, Império em Disputa, eu tenho certeza que vai aguçar o interesse tanto de especialistas como de leigos sobre a história do Brasil. Então, boa noite, Tiago. Boa noite, Rodrigo. Eu vou brevemente apresentar aqui para que a audiência possa se situar em relação aos nossos pesquisadores e historiadores hoje convidados para essa live de lançamento do Império em Disputa. Tiago Krause é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e doutor também em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisou a formação das elites escravocratas na América Portuguesa e prepara um livro sobre a história global de Salvador, da Bahia, com Christopher Eber, da University of the New York. Eu tive até a alegria de conhecer, porque ele também é, além de um grande pesquisador, amigo do Tiago. É professor de História do Brasil e das Américas coloniais na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E em 2022 e 2023, fará agora, inclusive, seu pós-doutoramento, né, fora, em Princeton, membro do Institute for Advanced Study. É autor de Em Busca da Honra, pela Ana Blume, A América Portuguesa e os Sistemas Atlânticos na Época Moderna, pela Fundação Getúlio Vargas, em coautoria com o doutor João Fragoso, Roberto Guedes, e 1640, pela Tinta da China, em coautoria com Joana Fraga. O professor doutor Rodrigo Goiena Soares é mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris e em História pela Universidade também Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde, igualmente,
obteve seu doutorado em História. Foi pesquisador visitante na Universidade de Nova York e realizou seu pós-doutorado em História na Universidade de São Paulo, na USP. É professor de História do Brasil na USP e autor de Diário do Condé pela Paz e Terra, além de diversos artigos acadêmicos sobre o Segundo Reinado. Atualmente, pesquisa a proclamação da República em perspectiva política, econômica e social. Então, eu espero que a audiência possa ter ideia, né, dos nossos pesquisadores hoje aqui apresentados. Isso é um breve currículo, uma mini biografia. Em realidade, a trajetória de ambos é densa, né, e apresenta diversas outras iniciativas, mas, de qualquer maneira, eu já acho que dá para todo mundo perceber a responsabilidade que é estar diante desses dois pesquisadores, desses dois doutores, né, hoje aqui, para nós falarmos de mais um trabalho de fôlego de ambos. E antes de nós entrarmos propriamente no roteiro que nós temos sobre o conteúdo do livro, eu perguntaria aos dois como foi esse processo de elaboração do livro, decisão sobre o recorte, né, a ser tratado. Como é que foi esse processo também de fazer em coautoria? Isso, embora tenham essa experiência, como é que foi isso para Império em Disputa, para esse livro? Quem quiser começar. Acho que eu vou começar, então. Em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite, mãe. É um prazer estar aqui com você. Vai me chamando de mãe na live. Você falou que é filho, né? É complicado chamar de Angelina, mãe. Enfim, então, assim... Tudo bem, não tem problema, com muito orgulho. Então, enfim, o livro parte de uma coleção da FGV, né? O primeiro volume, Brasil em Projetos, né? A coleção se chama Outra História do Brasil. O primeiro volume, Brasil em Projetos, pega o período do meio do século XVIII, Pombalino, 1750 até 1822, 25, né? E saiu ano passado, de autoria do Jurandir Malherba. Então, o nosso recorte estava dado para a gente, né? Então, a gente tinha a questão, para a gente era meio que como organizar, né, porque assim, eles só pediam, a gente quer uma história dos projetos do país, mas como é que a gente organiza, né, esse processo, né, enfim. E aí, né, eu e o Rodrigo decidimos escrever juntos, contando que as especialidades dos dois são diferentes, né, são distintas, né. Na verdade, eu sou mais um historiador do período colonial e o Rodrigo do Segundo Reinado, especialmente da Guerra do Paraguai e do final do Segundo Reinado, né? Enfim. Então, era uma ideia de você tentar se complementar, né? Para trazer para esse livro essa perspectivas distintas, mais complementares, né? Enfim. E aí, então, a gente tentou seguir as demandas da editora, da coleção, mas também pensar, né, numa tentativa de fazer uma história que fosse política, mas que englobasse outros elementos, né? Uma história que incluísse elementos da diplomacia, da estrutura econômica, das tensões sociais, enfim, está tentando trabalhar com todos esses elementos no livro, né? E a coautoria é uma coisa muito... Eu gosto muito de escrever em coautoria, né? Como você até falando, né, os trabalhos que eu tenho feito têm sido há anos já, frequentemente, né, tirando a tese, as coisas diretamente derivadas da tese, obviamente, em coautoria, né, porque eu acho que é uma coisa que intelectualmente é muito estimulante, né, porque as concordâncias fazem com que você possa ter mais confiança, mas as discordâncias são especialmente interessantes, né, porque faz com que você tenha que formular melhor seu pensamento, né? E te levam para caminhos que você não tinha necessariamente pensado antes, né? Então, os capítulos iam e voltavam, né? Com a gente... Pois é, agora eu quero ouvir o Rodrigo sobre pensando, isso. Como né? É que foi, Rodrigo?
Como é que foi esse acordo aí, essa elaboração junto do Tiago? Vocês tiveram que se reunir, trocaram muitos e-mails? Como é que foi isso? Muitíssimas vezes, infindáveis vezes. Mas muito obrigado pelo convite, tá, Angeli? Fico honrado de poder participar dessa live com o teu instituto. Muitíssimo, né? Os capítulos eu acho que foram e voltaram mais de 10 vezes. Eu acho que eu depois de escrever, inclusive, a gente releu esse livro para lá de 10 vezes também. Isso tem tudo a ver com trabalho em coautoria, né? É a minha primeira experiência em coautoria. Eu geralmente trabalho como um lobo solitário. Sempre gostei disso. Mas a verdade é que foi uma experiência excelente. E a segunda verdade é que foi um convite para renovar, né, projetos em coautoria mais para frente. Foi muito bom. E a primeira razão talvez guarde relação com as origens, né, teóricas e historiográficas, por assim dizer, diferentes de nós dois. A gente vem, por assim dizer, de escolas historiográficas não conflitantes, mas divergentes até certo ponto, em alguns aspectos, o que foi muito bom, né, justamente em função disso que o Tiago assinalava, ou seja, o trabalho para convencer o Tiago de determinada perspectiva argumentativa foi árduo, se é que conseguir convencer. Muitas vezes foi ele que me convenceu, me demoveu, perdão, de minhas convicções. É quase que um exercício democrático historiográfico muito louvável, me parece, né? Quando um dos autores cede, geralmente é uma sessão, não pelo cansaço, acho que não foi o nosso caso, mas pela concordância mesmo. É verdade, essa outra perspectiva traz uma luz que na minha idiosincrasia... Da minha parte, Rodrigo, eu vou dizer o seguinte, eu ouvi muitos finais de semana uma certa aflição, meu Deus, eu não consigo acabar o capítulo, eu estou atrasado com o capítulo do livro, eu tenho que escrever, Tiago dizia. Então, eu acompanhei, né, muitos momentos do Tiago com esse compromisso, né, essa responsabilidade, que inclui também prazo, né, porque é importante num projeto você ter também um cronograma de trabalho, né? E, na medida do possível, seguir. E eu ouvia muito isso do Tiago, portanto, eu imagino que realmente tenha sido uma experiência muito densa, muito rica, né? Com essas trocas, né? Como você falou, esse vai e vem aí, mas trocas que, com certeza, para dois pesquisadores, para pesquisadores de maneira geral, né? São trocas muito importantes. Não é mesmo? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença aqui do Alvimar Nascimento, o meu irmão, que está aqui acompanhando sempre as lives que a gente promove, a querida Zezele Bardi, que é membro do ICEM, mas também meu braço direito no coletivo Mulheres Artistas. O coletivo é parceiro do ICEM, do qual eu sou também fundadora e coordenadora geral. Agradecer a presença da Simone Vieira Neto Blanco. Ô, Simone Blanco, prazer, seja bem-vinda. Espero que a live possa... Aí, já está dizendo, já quero esse livro, né? Ela já está dizendo. Que bom, né? Eles também vão dar o serviço, daqui a pouco vão dar o serviço, de onde o livro pode ser encontrado. Enfim, todos vão poder ter essas informações. Mas a gente tem um roteiro que eu acho importante a gente seguir, né? Sugerido pelos autores, que vai oportunizar que o conteúdo do livro possa ser um pouco explorado de uma maneira breve, porém dando a ideia, né, da proposta desse trabalho, né? Especialmente também para quem é da área propriamente de história, né, vai poder ter ideia também das teses que perpassam, né, esse trabalho de pesquisa que ambos desenvolveram e que hoje, né, estão aqui nos dando a honra de lançar por live, mas também haverá lançamento dia 17, né, Tiago, na Fundação Getúlio Vargas. Mas esse serviço também, no final, a gente dá para todo mundo acompanhar. Então, vamos lá. A primeira, acho que é uma primeira questão
que se coloca, né? Nós estamos aí, como eu já tinha na abertura da live colocado, prestes a comemorar o bicentenário da independência do Brasil, né? E o livro de vocês tem como recorte inicial o período imediatamente posterior. Eu gostaria que vocês apresentassem brevemente qual é a relação entre a independência, né? Esse episódio relevante aqui, especialmente esse ano, né? Está em evidência em todos os campos do saber, e os processos que vocês analisam em o Império em Disputa. Quem quiser começar, vamos lá, a bola é de vocês. O livro, né, como se segue, né, a esse primeiro volume que tratava do período até a independência, né? A independência é sempre um momento definidor de qualquer país, né? Porque é o momento que você tem que constituir como as estruturas políticas e as formas institucionais e as relações sociais vão estar sendo todas podem ser redefinidas nesse momento, né? Enfim. Então, a independência do Brasil, ela foi uma independência excepcional no contexto de você ter uma monarquia, o herdeiro do trono, mas ela precisava botar esses elementos, né? Ela precisava solidificar esses elementos. Era preciso, depois da independência, que você instituísse você proclamou esse novo reino em 1822, mas e aí, como é que esse novo reino, esse império vai se organizar? Como é que essa monarquia americana, esse elemento que foi percebido já desde o início, desde a própria época como excepcional, como é que ela vai se organizar? Né? Então, a questão... Ok, a gente teve a independência. A independência foi um momento de disputas políticas, um elemento de destruição do antigo regime, da ideia de uma monarquia em que a legitimidade era fundamentalmente dinástica para se tornar uma monarquia constitucional, em que a legitimidade está, em última instância, na soberania popular, né? Então, como é que você constitui esse novo país aí? Como é que você lida com as tensões, inclusive as tensões ligadas à escravidão, depois que vão ser liberadas durante o contexto de independência? Como é que você constitui essa inserção internacional do Brasil? Então, o que o nosso livro, né, tá tentando fazer é responder a demonstrar como essas questões foram colocadas e como se tentou resolver essas questões por parte dos diversos grupos sociais e políticos, né, após a independência. Então, a independência aconteceu, mas e agora? Que país vai ser esse, né, que vai surgir após a independência? Então, a independência deixou esse país mais ou menos, em princípio, teoricamente unificado, mas na prática não, porque ainda tinham as guerras. Você tem um imperador, você tem a monarquia, mas e o que vai acontecer depois, né? Enfim. Então é isso que a gente está tentando trabalhar. É o que vai acontecer com o Brasil depois da independência em todos esses múltiplos aspectos. Muito bom. E, Rodrigo, o que você tem a dizer sobre essa primeira questão? Eu acho que uma das grandes preocupações também foi tentar entender, né, o limite das possibilidades que se abriam quando da independência. Não tudo era possível, né? Não se redesenha ou se desenha simplesmente um país a partir do nada. Um pouco como diria um certo teórico alemão, né? Os homens fazem a sua história, mas não a partir de quaisquer condições. Ou seja, foi a partir de uma determinada estrutura que vinha do período colonial, não resta dúvida, que se desenhou uma gama restrita de projetos para o Brasil, agora de forma autônoma, portanto, né, conduzindo uma política nacional acerca do tráfico, da escravidão, de um tipo de inserção internacional muito caudatário da exportação de certas commodities, né, de certas matérias-primas, e assim por diante. Então, uma imensa preocupação foi, por um lado, ver o que era possível, porque não tudo era possível, e dentro desse o que era possível, o que efetivamente se definiu como projeto de país. E a segunda parte, então, lida com o que acarretou essas escolhas para as décadas seguintes, né? Como aquilo moldou um certo tipo de Brasil, muito excludente, não resta dúvida quanto a isso, e, no fundo, sugere, né, uma linha de continuidade em imensos aspectos que até hoje nos dizem respeito.
Então, é um momento singular, não resta dúvida da independência, porque é um momento de escolha, num leque restrito de possibilidades, mas ainda assim uma escolha muito definidora das possibilidades seguintes, das expectativas seguintes, no fundo. Então, Rodrigo e Tiago, o leitor especialista ou não, ele vai ter a oportunidade de redimensionar uma série de questões sobre o país a partir dessa referência, por exemplo, que é a independência, né? Porém, revendo, talvez, né, vocês propondo que sejam revistos determinados referenciais, determinados aspectos. Né? Nesse sentido, eu acho que não só os especialistas, historiadores, mas qualquer leitor que se interesse pela história do país, né, e queira fazer uma leitura de maior fôlego, acho que Império em Disputa poderá contribuir enormemente pela riqueza de aspectos que apresenta. Daí, eu seguiria perguntando a vocês. O livro de vocês é uma história dos projetos de país no século XIX, e não apenas do projeto vitorioso. Quais foram esses projetos derrotados e qual é a importância de estudá-los? Né? Aí eu acho que é uma ligação direta com isso que o Rodrigo falou, né? De perceber o que era possível, o que era não só factível, mas o que era sequer pensável naquele momento específico, né? Enfim. Então, um primeiro projeto, né, que aparece nesse momento inicial, né, você tem críticas à escravidão. Não a ideia de você fazer uma abolição imediata em 1823, quando está na Constituinte, mas você tem ideias de que talvez a longo prazo já pudesse começar a se pensar na escravidão, num possível fim da escravidão, muito distante, certamente, mas alguma coisa, mas se colocasse isso em pauta, isso aparece já na primeira Constituinte de 23, mas sempre com muita reticência, né? Porque quem está discutindo isso eram todos também escravocratas, né? E ninguém quer prejudicar o próprio bolso, na verdade, mais do que o bolso, como a própria estrutura social funciona, né? Então você tem a questão da escravidão desde o início. E nem todo mundo era orgulhosamente escravista nesse momento. Porque depois, com toda a discussão em torno da liberdade durante 1920, 21, 22, né, ficava um pouco mais difícil ser declaradamente escravocrata nesse momento. Então você tem a questão da escravidão em primeiro lugar. Alguns mais favoráveis à escravidão, alguns mais pensando que talvez no futuro, a longo prazo, né, dentro da elite, ela pudesse ser questionada. Você tem também setores mais federalistas, especialmente fora do Centro-Sul. Pernambuco, por exemplo. A possibilidade de você fazer, né, de você construir uma monarquia que não fosse tão centralizada no Rio de Janeiro. Mas esses projetos vão ser, em grande medida, né, esses projetos que aparecem na Constituinte já vão ser derrotados. E aí você tem, por exemplo, a revolta, né, em Pernambuco em 1824, que na prática acaba proclamando, né, uma separação, não necessariamente porque não se sentiam brasileiros, mas porque o Brasil que estava se construindo no Rio de Janeiro não era o Brasil que eles queriam. Então eles vão querer um Brasil mais federalista na Confederação do Equador, eles vão querer vão ser mais críticos também à escravidão. Então esses são exemplos de projetos que vão aparecer alternativos nesse momento. E ao longo do livro a gente vai vendo vários outros. A gente vai ver como setores camponeses vão tentar garantir o acesso à terra. A gente vai ver como indígenas também vão tentar garantir o seu acesso à terra. Você vai ver como livres de cor vão reivindicar a liberdade, fazendo até jornais próprios, né? Negros, livres, em 1931, 32, 33. A gente vai ver como escravizados se revoltaram em múltiplos momentos ao longo dessas décadas, questionando a escravidão a partir do que eles ouviam, do que eles pensavam,
a gente vai ver como setores no sul do país, no Rio Grande do Sul, por exemplo, vão cogitar uma aliança com as repúblicas platinas, pensando também outras possibilidades, né, que não um Brasil unificado, e além do federalismo, né, se aproximando de um republicanismo, né, que vai aparecer em diversos espaços do Brasil, especialmente na década de 30. Né? Você vai ter gente pensando em ideias até bastante avançadas, dos exaltados do final do primeiro reinado, da década de 20, e do início da década de 1830, chegando a falar em reforma agrária. Em 1832, se falando em reforma agrária, sendo contra os latifundiários. Né? Então, você tem uma série de projetos diferentes. E por que eles são interessantes? Porque, por um lado... Não vai contar tudo agora. Não pode contar tudo. Por um lado... Mas eu acho que você já apresentou bastante coisa, porque eu quero ouvir o Rodrigo também. E aí a gente precisa dar esse equilíbrio aí no tempo de fala. Rodrigo, o que você tem a dizer? O Thiago depois volta a falar. O que você tem a dizer aí sobre essa situação? Live é assim, gente. Live não tem jeito. Eu geralmente concordo muito com o Thiago, né? Então não há problema quanto a esse equilíbrio, não. Mas talvez o que o Thiago estava dizendo, né? Desses projetos alternativos é fundamental, não para desqualificar o projeto vitorioso, no sentido de pôr o projeto efetivamente vitorioso num pé de igualdade com os projetos alternativos, mas para perceber, né, que projetou-se, né, uma organização nacional alternativa. Primeiro ponto, ou seja, que os derrotados, por assim dizer, não assistiram impávidos ou bestializados a uma determinada ordem que se constituía. Houve resistência, primeiro ponto. E o segundo ponto fundamental, pode parecer paradoxal à primeira vista, mas interessa esses projetos alternativos justamente porque eles foram derrotados. E aí a pergunta é, por que foram derrotados? Por que não deu certo uma reforma agrária em 1832? Por que não venceu o federalismo na década de 1830? Por que optou-se pela continuidade do cativeiro no Brasil até muito tarde, no século XIX? Um dos últimos países do mundo, do hemisfério ocidental, não resta dúvida, a abolir a escravidão foi o Brasil. Por que os projetos nessa perspectiva, então, abolicionista, foram derrotados? Então, a gente chama muito atenção, melhor dito, as classes dirigentes que se organizaram, de certa forma, projetando um certo tipo de país para um modelo que efetivamente foi um modelo hegemônico. A nossa grande preocupação, então, foi sempre, sim, jogar luz nos projetos alternativos, nos subalternos, nos momentos de resistência, nos outros Brasis possíveis, mas sem jamais perder de vista o porquê deles terem sido tolhidos. A gente só entende, no fundo, onde estamos hoje, e inclusive só entendemos as razões dessas revoltas a partir de forma dialética, correspondida, portanto, e co-constitutiva, a partir daqueles que efetivamente se assentaram no poder. Isso foi uma preocupação grande, porque é uma tendência, não só na historiografia. Estava vendo ali, Unicamp. A Unicamp é muito pró. Vamos considerar. Na leitura da sua bibliografia, já foi dito que é USP, não é Unicamp. Eu estou brincando. Tem uma certa rivalidade entre USP e Unicamp. Eu estou brincando com isso, mas é uma rivalidade sadia, evidentemente. Mas dizia, então, que não só na historiografia, mas inclusive do ponto de vista dos movimentos sociais mais largos, na atualidade, há uma tendência louvável e sadia, não resta dúvida, de resgatar os subalternos, os marginalizados, por assim dizer, os momentos de resistência, a força dos tradicionalmente, então, excluídos, inclusive, da história, na construção histórica do país, o que é louvável, insisto. Mas, esse é um ponto que me parece fundamental, chave que isso não seja feito em detrimento da existência de um projeto vencedor. Porque a gente, senão, dá um pouco uns burros na água. Como quem diz, então, suponhamos,
A abolição foi feita pelos escravizados, foi feita pelo baixo, pelos próprios escravos, até certo ponto. Mas se tivesse efetivamente sido feita só pelos escravos, provavelmente o pós-abolição não teria sido o que foi. Pós-abolição, abolição, em muitos aspectos, foi uma recondução ao cativeiro, agora pagando um salário. Por que isso se deu dessa forma? Porque a abolição foi disputada, e foi disputada com hierarquias de força diferentes. Então, esses movimentos do subalterno às classes dirigentes ou às elites, esses movimentos analíticos, no fundo, devem ser, me parece, e eu acho que posso dizer, nos parece, né, com o Thiago, devem ser sempre analisados na sua inter-relação, porque eles se autoconstituem. Eles não são unidades dispersas, no sentido de serem totalidades autônomas. Muito pelo contrário. Eles fazem parte de uma totalidade única. E é essa totalidade que deve, sem dúvida alguma, nos interessar, para entender, no fundo, o que foi, né, a construção do Estado Nacional brasileiro. Eu estava ouvindo vocês, e você, tanto Thiago como você, falando, e em determinado momento você falou na dialética, e eu já desde o início eu estava me lembrando de Walter Benjamin, né, filósofo, para mim um dos maiores filósofos do início do século XX, e ele fala, tem as suas teses sobre a história, que eu não sei se vocês devem conhecer, mas ele fala, tem uma expressão dele, que hoje já é muito conhecida, mas que eu acho muito importante, que é fazer a história contrapelo, escrever a história contrapelo, falar a história da história a contrapelo, que é um pouco mostrar que muitas vezes há outras vias, né, que ou sofrem apagamentos, ou que não foram tão exploradas, ou que por diversos interesses outros não são contempladas no processo. E o que eu estou ouvindo de vocês é que esse processo, que tem de fundo uma disputa, como você agora muito bem, claramente nomeou, né? Esse processo que vocês buscaram analisar, de alguma maneira, ele está mostrando o quanto da história do país precisa ser conhecida, evidentemente, por isso eu acho que o livro tem enorme relevância, né, não só para especialistas, né, da área propriamente de história, mas para um leitor, né, que queira conhecer um outro viés da história do país, e especialmente esse período que vocês tomaram, né, para o trabalho, né, que traz talvez um bastidor importantíssimo para a gente compreender, inclusive muito do que hoje, né, se fala acerca da questão dos escravizados e do povo negro, embora liberto, mas ainda impactado sob o apagamento de uma série de situações, uma série de relações, né, que a história ainda precisa vigorar e trazer mais claramente para que se torne, seja algo debatido, né? Então, acho que é importante para quem está nos ouvindo, e essa live fica gravada, quer dizer, um registro também, uma memória importante, nesse sentido que o lançamento é muito bom da gente poder estar aqui conversando sobre esse processo de elaboração do livro, sobre as intenções, as pretensões e os objetivos que vocês colocaram, é que esse registro vai dar oportunidade também para quem hoje não está assistindo, mas depois vier a assistir a live, né, de se situar em relação ao que, de fato, vocês entenderam ser importante nesse período trazer para a discussão, tanto para especialista como não, né, para o leitor, de fato, que queiram se situar num trabalho mais consistente
sobre esse período específico da história do país. Diante disso, eu perguntaria para vocês: houve, porém, um projeto do Brasil indiscutivelmente bem-sucedido. O Rodrigo já adiantou um pouco isso. Qual foi ele e como esse projeto entrou em crise, né? Portanto, deve ter havido mudança de critério, né, para ter entrado em crise. Tiago, quer começar? O Rodrigo pode começar essa. Rodrigo, ótimo, tá. Isso. Tá bom, trocamos, invertemos. Esse projeto curioso é um projeto que começa a se gestar a partir de 1837, né, que é quando os regressistas, assim chamados, futuros conservadores, alcançam o poder no Rio de Janeiro. E o fazem, em primeiríssimo lugar, recentralizando o país. Nos anos anteriores, a partir de 1831, os liberais no poder haviam promovido uma franca descentralização do país, apostando no seguinte, a conta que eles fizeram basicamente foi a seguinte: em 31, 7 de abril de 31, ocorre a abdicação de Dom Pedro I, ele retorna a Portugal, e o país, no país se abre uma espécie de vácuo do poder. E a aposta dos liberais nesse momento, respondendo à pergunta clássica desses momentos de crise, o que fazer, a resposta foi descentralizar. Se não, portanto, dermos poderes administrativos, inclusive legislativos, às províncias, do antigo Estado, da organização federativa atual, mas se não ocorrer essa descentralização, o país vai implodir. Uma das preocupações centrais, e talvez essa fosse a mais central naquele então, era resguardar a incolumidade territorial do país, ou seja, resguardar a unidade territorial para que o Brasil não implodisse, como implodiram as nossas repúblicas hispânicas vizinhas. Eles optam por uma descentralização e, até certo ponto, o tiro saiu pela culatra, porque essa descentralização, em alguma larga medida, levou a uma série de revoluções separatistas ou forças centrífugas, como dizem linhas historiográficas mais clássicas, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda. O país implodiu, de fato, tanto no norte quanto no sul. Basta pensar na Farroupilha. A Farroupilha foi um conflito civil com todas as letras que durou 10 anos, de 1835 até 1845. Então, o projeto dos regressistas é o oposto. É um regresso, no fundo, à centralização, significando um regresso à ordem e um regresso, inclusive, à coroa, em larga medida. Pouco tempo depois, por vias não tão óbvias, o Pedro II assumiria o reinado, assumiria a coroa, dando início ao segundo reinado. Portanto, há uma lógica centralizadora com vistas ao resguardo de uma ordem territorial, mas igualmente política e econômica. Isso é absolutamente central. Essa ordem centralizada em termos político-administrativos tinha uma chave econômica que, no fundo, a consubstanciava a chave centralizada política. Ou seja, por que interessa a centralização? Para manter a unidade territorial, sim, mas para resguardar um elemento econômico absolutamente chave para os regressistas, que era a escravidão, especificamente o tráfico de escravos. Como a taxa de mortalidade era muito superior à taxa de natalidade escrava no Brasil, ou seja, morria mais escravo do que nascia no Brasil, se o tráfico acaba, e os britânicos já pressionavam largamente nesse sentido, se o tráfico acaba, basicamente acaba o cativeiro em algum momento. E não há forma para esses regressistas de, assim, as coisas se desdobrarem, porque eles são territorialmente assentados na cafeicultura do Vale do Paraíba Fluminense, ou inclusive da bacia hidrográfica mais ampla do Vale do Paraíba Fluminense. Eles emergem no Médio Vale, torno de Valença e Vassouras. E aí despontam os cafezais brasileiros, que terão larga primazia no consumo internacional de café, não resta dúvida. O monopólio cafeiro era brasileiro. Portanto, esse substrato econômico foi também, sem dúvida alguma, uma razão para a própria centralização político-administrativa. O projeto se gesta nesse sentido e ele alcança, de fato, largo fôlego
na década de 1850. Né? Será um projeto ainda combatido na década de 40, mas é especificamente na década de 1850 que ele se assenta com todas as letras. Eu digo isso tendo em vista que a própria formação dos principais mercados econômicos no Brasil, o mercado de mão de obra, o mercado de terras e o mercado de capital, né, capital bancário e financeiro, esses três mercados são formados, é claro que isso é um processo muito lento na história, isso não se faz num piparote. Né? A formação de um mercado econômico é um processo de longo curso, não resta dúvida. Mas a organização institucional para o advento desses mercados é obra dos conservadores no poder que, né, vem a reboque dos regressistas de 1837. Então, se organiza um mercado de terras absolutamente excludente, se organiza um mercado de capitais absolutamente concentrado, né, as raízes da concentração bancária brasileira, por assim dizer, né, estão aí, e, ao mesmo tempo, se conforma um mercado de mão de obra de forma entrelaçada a um mercado de terras, em que justamente a mão de obra somente poderia ser mão de obra. Caso livre, né, porque eles defendem a escravidão ainda com unhas e dentes, mas caso livre, essa mão de obra jamais pode tornar-se proprietária, porque isso geraria um déficit de mão de obra. O problema é central nesse momento. Né? O país é um país, o Brasil naquele então, de fronteira aberta, não fronteira política com outros estados, tá? Mas fronteira produtiva aberta. Tá? Isso significa, então, que, inclusive, uma boa parcela das terras nacionais, as terras devolutas, né, como então se chamavam as terras públicas, não estavam demarcadas. Né? O avanço, então, das diferentes fronteiras agrícolas poderia se dar formando novos proprietários, eventualmente pequenos ou médios, em detrimento, né, das vontades e dos projetos econômicos dos principais, né, proprietários, muito preocupados em alargar as suas posses fronteira agrícola adentro. Então, de alguma maneira ou de outra, apenas para dar uma palhinha, o que acontece quanto a isso na década de 1850 é a formulação, precisamente quando acaba o tráfico de escravos, em 1850, se formula paralelamente um cativeiro da terra. E a expressão não é nossa, é do José de Souza Martins, um sociólogo da Universidade de São Paulo, ou seja, a partir do momento, então, em que acaba o tráfico e há um sinal de possível abolição em algum momento, se gesta, né, uma organização institucional em que se procura fixar a mão de obra livre à terra. Por isso é um cativeiro da terra. Somente pode ser mão de obra e não proprietária. Então, é um projeto vitorioso, contestado sim, mas vitorioso ainda assim, pautado na concentração de poder político, na concentração de poder econômico e, por extensão, visto que concentrado, francamente excludente. Obrigada, Rodrigo. Tiago, o que você gostaria de colocar ainda sobre essa questão? Acho que a vantagem e o problema, né, de passar 1 ano e meio escrevendo e depois relendo ad eternum o livro é que a gente acaba pensando, fica difícil às vezes complementar, porque o Rodrigo já sabe o que eu ia falar e eu já sei o que o Rodrigo ia falar também, né? Enfim. Então, acho que a questão fundamental é só sintetizar, né? Esse é um projeto que é excludente, concentrador de riqueza, de poder e escravista. Então, acho que é só esse o elemento. Então, a gente quis entender como é que esse projeto se constituiu de 37 a 62, se constituiu, se consolidou, acabou com o tráfico, consolidou a hegemonia do Brasil, a hegemonia do Rio de Janeiro, né, no Brasil, enfim, e conseguiu ampliar essa hegemonia também para fora do próprio território brasileiro. Então, mesmo numa condição de subordinação, de subalternização no cenário econômico mundial, né, no cenário geopolítico mundial, por causa da dominação da Grã-Bretanha, né, que foi capaz que acabou sendo, né, capaz de forçar, por exemplo, o fim do tráfico em 1850, né, enfim. Então, é um projeto escravista tão forte que nem o fim do tráfico em 1850 faz com que ele deixe de ser escravista, né? Enfim, pelo contrário, ele vai demorar
bem mais do que ainda vai demorar vários anos para que a escravidão começasse a ser questionada. Obrigada, Tiago. Só me lembrei o seguinte, Rodrigo comentou sobre o Vale do Paraíba, o Vale hoje, a gente fala muito no Vale do Café, especialmente Vassouras e tal. A gente vai ter a Feira Literária de Vassouras agora em setembro. Eu vou participar, inclusive, dessa feira como autora, e a programação da parte de palestras e debates, não só autores de literatura, mas também autores na parte de pesquisa histórica, muito voltados para o Vale do Café, vai ser em Vassouras, então tem toda uma preocupação, né, de trazer um levantamento mais recente sobre a história de Vassouras, incluindo, evidentemente, toda a parte de cafeicultura, enfim. E acho interessante isso. Bom, eu tenho a oportunidade, minha pesquisa que acabou de ser habilitada pela Fundação da Biblioteca Nacional, inclui um periódico que também saiu por Vassouras, e que tem uma considerada a primeira grande investidora, mulher investidora do Brasil, que era a dona Eufrásia, e que foi, todo mundo sabe, nos bastidores, como amante do Joaquim Nabuco. E exatamente a pesquisa vai pegar um pouco, né, esse ambiente em que o periódico voltado para mulheres, o LEC, né, tem uma mulher como grande investidora, e a história de Vassouras e de todo o processo de cultura do café permeando esse periódico. Então, você foi falando, quando você falou, Rodrigo, eu me lembrei, eu falei, que maravilha, a gente tem mais coisas aí para explorar, para saber, e a Feira Literária de Vassouras, que eu aproveito para dizer para o pessoal do estado do Rio de Janeiro, que vai ter uma programação muito bacana e está com um grande apoio da prefeitura local, pegando não só os autores de literatura, mas também muitos pesquisadores. A Luísa Lobo vai estar lá com seus 2 livros de fôlego, também pegam em grande parte Vassouras. Enfim, a gente vai ter muita gente boa lá. Portanto, esses trabalhos todos, eles de alguma forma vão se cruzando, vão ajudando a gente a compreender processos tão complexos como eles dois vêm apresentando. Isso aqui está uma verdadeira aula. Para quem me conhece, eu hoje estou de apresentadora, sabe que eu não posso ficar dando pitaco, né? Não é, evidentemente, a minha área principal de estudo e de produção, então eu realmente estou só apresentando e seguindo um roteiro, evidentemente. Mas a gente não pode deixar de fazer um pouco as pontes em função das experiências que a gente viveu ou está vivendo, né? Bom, a gente vai seguir o nosso tempo, gente. A gente vai ficar em torno de 1h10 de live, tá? A gente não vai passar muito, porque a ideia realmente é só apresentar o trabalho para que vocês possam ter, evidentemente, a curiosidade, o desejo de conhecerem um pouco mais o trabalho desses 2 pesquisadores. Então, o livro, eu acho que mais diretamente essa pergunta vai logo para o Rodrigo, né? Mas o Tiago também vai poder se colocar. O livro tem uma grande preocupação com as relações internacionais. O Rodrigo já deu uma breve palhinha aí. Como elas moldaram esse projeto de país? Acho que isso aí, se a gente já puder ter ideia, né, do quanto isso, de fato, impactou ou vem impactando, né, o projeto de país, vai ser importante, vai ser bom para o nosso ouvinte aqui já ter um pouco dessa informação. Rodrigo, começa de novo ou é Tiago? Sim, acho que porque essa aí é
direta, parte né? é a parte que ele escreveu, que a principal. Você tem uma certa divisão de trabalho no livro, né? E as relações internacionais são a área do mais do Rodrigo, né? Cada um tem, por mais que a gente dividiu o livro e colaborou sempre na parte um do outro, né? Mas tem sempre um que puxa mais para uma área, mais para o outro, né? E essa era do Rodrigo. Então, isso. Palavra é sua, Rodrigo. As relações internacionais isso não é característica do Brasil, mas elas são sempre muito formadoras dos Estados nacionais, né? Ou foram, sem dúvida alguma, a partir do século XIX. Inclusive antes, se pensarmos, né, nos Estados modernos que se formaram nos séculos anteriores. Mas foi uma preocupação imensa essa, justamente para tirar um pouco a história do Brasil do seu casulo, né, historiográfico feito há tantos anos, na forma que temos, então, de escrever a história. Ou seja, sempre se projetou a formação do Brasil a partir do Brasil, como se o Brasil fosse uma espécie de ilha, né, desconectada. Havia, inclusive, na época da colônia, o mito da Ilha Brasil, né, por outras vias. Mas como se fosse uma ilha desconectada do resto do mundo, o que é uma imensa contradição. Uma imensa contradição partindo né, do ponto capital, que a nossa formação econômica, ou seja, as nossas classes economicamente dominantes, elas nascem mundializadas, tendo em vista que promovem um tipo de inserção econômica do Brasil global, né, a partir, como dizíamos, de uma determinada commodity, na ocorrência o café, mas sempre de forma internacionalizada, ou seja, nascem voltados, né, para os portos, né, essas classes dominantes, agora efetivamente brasileiras, depois da independência. Então, nos pareceu desde já, né, um contrassenso de escrever uma história do Brasil, que sim, é uma história do Brasil, mas apenas voltada para seu umbigo. Toda a trama argumentativa, né, passou por entender a história do Brasil relacionalmente a partir da ordem internacional. O Brasil emerge no cenário internacional tendo um lugar na ordem econômica internacional e tendo um lugar, inclusive, em relação aos nossos vizinhos na América do Sul. E, de fato, a nossa formação econômica ela é claramente internacional, tem uma credencial imensa internacional, e não só pela via das exportações do café, mas pela via das importações de mão de obra africana escravizada, ou ainda pela via financeira. A nossa certidão de batismo, por assim dizer, carrega um selo das principais casas bancárias britânicas. O reconhecimento da nossa independência se faz por intermédio de um largo empréstimo bancário de 2 milhões de libras. Hoje em dia parece muito pouco, né? Não dá nem para comprar um apartamento em Londres, talvez, com esse dinheiro. Mas à época era um volume absolutamente considerável. Isso por um lado. E por outro lado, pensando nos nossos vizinhos, a própria formação da nossa elite política, ela se faz a partir das relações diplomáticas com os países do Prata, muito especialmente, né? Que veio a se tornar um pouco mais à frente a Argentina, inclusive do ponto de vista da ascensão hierárquica das principais instâncias de tomada de decisão no Império, desde presidente de província, como se dizia à época, deputado, ou a conselheiro de Estado, ou a ministro, senador, até chegar à chefia de gabinete, que era o cargo político máximo, somente abaixo do imperador, o trânsito hierárquico nessas instituições muitas vezes se fazia a partir de êxitos em missões diplomáticas na Bacia do Prata, o que prova quão relevante era a Bacia do Prata, para a própria formação da nossa classe dirigente política. Isso por um lado. E por outro lado, a consolidação soberana do Brasil se deu a partir das relações com nossos vizinhos latinos, tendo em vista que as principais ameaças à soberania brasileira vinham da Bacia do Prata. É uma coisa que a gente perde um pouco de vista hoje em dia, mas que à época era totalmente relevante, é que a única forma de ter acesso à então província do Mato Grosso, naquela época se embarcava o que hoje é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É uma província imensa, uma das maiores, efetivamente, do Império do Brasil. Perdi apenas para a província do Amazonas, que inclusive foi uma criação posterior
do início da década de 1850. Mas, em todos os casos, o que é absolutamente premente naquele então é que não há rota terrestre consolidada ligando o Rio de Janeiro a Cuiabá, por exemplo. Então, a única forma de chegar ao Mato Grosso é pela Bacia do Prata, do Rio de Janeiro, enfim, dos portos litorâneos brasileiros atlânticos, até o Rio da Prata e subir os diferentes rios platinos, o Rio Uruguai, o Rio Paraná e o Rio Paraguai, para chegar efetivamente à província do Mato Grosso. Esse trânsito, naquela época, leva 2, 3, né, semanas, eventualmente um mês, dependendo das condições climáticas. O que significa, pelo resto, que o Brasil tinha um flanco imenso, aberto, né, que tinha portanto, uma região que seria alvo, e foi de fato, né, de incursões dos nossos vizinhos. Se pegarmos a Guerra do Paraguai, por exemplo, onde é que ela estoura, a Guerra do Paraguai? No Mato Grosso, não à toa era o flanco aberto do Brasil. O ato de invasão do Solano Lopes, a mando do Paraguai no início da década de 1860, ele é ao Mato Grosso. Isso tem a ver com uma estrutura histórica, né, de flanco soberano aberto brasileiro no Mato Grosso. Mas antes, inclusive, da Guerra do Paraguai, toda a nossa trama diplomática, nomeadamente em relação a Buenos Aires, foi de conter Buenos Aires e os projetos expansionistas de Buenos Aires para evitar que se constituísse um Estado territorialmente ampliado a partir de Buenos Aires, que tomasse aquilo que é não somente a Argentina hoje, mas o Uruguai, o Paraguai, metade da Bolívia, porque via de regra os presidentes. Hoje a Argentina tinha essa missão, que era reconstituir o que era territorialmente o antigo vice-reino espanhol do Rio da Prata, e para o Império do Brasil, se houvesse um Estado largo ao sul, que dominasse justamente todos os rios platinos, aí o flanco estaria ainda mais aberto. Aí o risco, né, de invasão ao Brasil seria ainda mais iminente. O Brasil se constrói, né, se consolida do ponto de vista político-diplomático, então, a partir do seu relacionamento com os países platinos. Então, é absolutamente chave. Então, não perder de vista as nossas relações internacionais para nos entendermos, inclusive de um ponto de vista que sabe da sociologia dos estados, por assim dizer, a própria identidade nacional de qualquer país se constrói na alteridade com os outros estados. Então, trazer a dimensão internacional, por via da análise das relações internacionais, é sempre capital para entender o que fomos. E, inclusive, para entender os próprios projetos de Brasil. As possibilidades de projetos alternativos, como dizíamos, de Brasil, essas possibilidades foram condicionadas e muitas vezes tolhidas a partir das relações internacionais, tanto do ponto de vista econômico-financeiro ou mão de obra, quanto do ponto de vista das relações soberanas com os nossos vizinhos platinos. Tiago, você quer falar também sobre essa perspectiva? Acho que só esse outro elemento que o Rodrigo trouxe, de como se constitui também em relação com outros países, né? Aí é interessante como os próprios agentes estavam o tempo todo pensando sempre nos Estados Unidos, na Europa e negativamente nos nossos vizinhos, né? Nos países hispano-americanos, que eram sempre vistos como esse exemplo de caos, de desordem, né? Como que o Brasil não quereria ser, né? Enfim. Então, o que a gente também tentou fazer, eventualmente, foi trazer comparações, né? Perceber como não foi só o Brasil que enfrentou revoltas separatistas, outras revoltas que potencializaram esse processo, talvez de separação, também aconteceram em outros espaços, né? Países, na prática, como a Gran Colômbia ou as Províncias Unidas da Centro-América desapareceram, enfim, também nesse período, né? Então a gente também tentou fazer o tempo todo essas comparações com outros espaços, né? A gente fez esse jogo tanto das conexões quanto com as comparações, porque como o Rodrigo falou, o Brasil não era uma ilha, né? Sempre tava o que estava acontecendo lá fora era visto e todo mundo sabia disso. Você lê os jornais da época, você tem traduções de discussões, você vê nos debates parlamentares, estão o tempo todo se referindo a todos esses múltiplos espaços, né? Então, a gente também tentou fazer uma história do Brasil atenta ao que havia fora do Brasil, porque os próprios agentes o eram. A gente muitas vezes, hoje em dia, é mais paroquial e acha que no passado todo mundo estava num cantinho só, mas na verdade não, também estavam conectados e tinham consciência dessas conexões
e faziam comparações, a gente tenta mostrar isso ao longo de todo o livro. Muito bom estar ouvindo isso, e sem dúvida nenhuma é muito relevante que essa perspectiva, né, esteja sempre presente numa análise da história de qualquer país, né, mas especialmente na história do Brasil. Mas a gente também tem essa preocupação e, forçosamente, se quiser de fato desenvolver um trabalho de pensamento mais rigoroso e consistente, na historiografia literária brasileira. A gente também tem essa preocupação. E eu estou lembrando aqui que, em relação à pesquisa que eu desenvolvi, mas que o grupo desenvolveu em torno do Rio de Janeiro, do final do século XIX para o início do século XX, exatamente isso que a gente percebe no processo de modernização do Rio de Janeiro, né? E muitas vezes se pensa o processo de modernização do Rio de Janeiro e a cosmopolitização do Rio de Janeiro, né? Pelo Rio de Janeiro ou no Brasil, mas, na verdade, a gente tem todas as outras, né, metrópoles, de alguma forma, impactando e interferindo nas próprias decisões de modernização do Rio de Janeiro. Então, é muito interessante que, embora a gente não faça não use essa nomenclatura explícita, né, como você do campo das relações internacionais usa, mas a gente também precisa ter atenção para isso, para não empobrecer o processo de pensar, né, o que foi o Rio de Janeiro se tornar uma metrópole exatamente no início, do final do século XIX para o início do século XX. Então, muito interessante você estar falando, eu estou aqui lembrando de uma série de aspectos, né, da pesquisa que a gente desenvolveu sobre o Rio de Janeiro, para desembocar até no Atlas literário agora, que a gente vai poder implementar, né? Obrigada, porque muito isso, claro, eu acredito que para a audiência também, e para quem depois vier a ouvir o registro, né, na sua totalidade da live, a gente está tendo, evidentemente, o luxo, né, a honra de ter uma aula aqui também desses dois pesquisadores, né, e, de alguma forma, motivando também um convite, né, a conhecer melhor o Brasil a partir desse trabalho Império em Disputa. Então, antes da gente partir para o serviço, propriamente, onde achar o livro, né, como é que pode adquirir o livro e tal, o outro lançamento, e aí presencial que vai acontecer, a última questão que eu traria recentemente, o monarquismo brasileiro ganhou algum fôlego, ainda que continue restrito a grupos muito minoritários. Eu posso falar disso assim, curiosamente, com algum conhecimento, porque no campo das academias de letras a gente tem também certa, digamos assim, frente, curiosamente, tenta dar novo fôlego aos monarquistas e tal. A partir do livro de vocês, como avaliar essa nostalgia imperial? Recentemente eu participei, até eu prefacei um livro de homenagem à princesa Isabel, e dentre os vários textos, não só ensaísticos, mas também literários, alguns têm um pouco esse tom nostálgico em relação ao Império. Então, o que vocês diriam sobre essa, digamos, essa nostalgia, né? Se é que a gente já nomeia concretamente como nostalgia do Império. Para mim, né, é uma visão que soa como quase todas o monarquismo
em todos os países que viraram repúblicas e continuaram a ter monarquismos, geralmente minoritários, mas continuaram a ter, né? Sempre sou muito conservador, né? Uma nostalgia de um passado mais idealizado, que se imagina mais ordeiro, mais calmo, mais hierárquico, supostamente cujo caminho foi prejudicado pela desordem, enfim. Então a ideia de que o império seria organizado, você tem uma certa paixão infantil por um imperador visto como sábio, uma figura quase como Papai Noel, ou uma princesa redentora, como se tivesse sido a decisão como se a abolição tivesse sido decisão dela, né? Então, eu acho que o monarquismo, né, ele é reflexo, né, desse avanço de um conservadorismo mais descarado, né, que não tem mais vergonha de ser conservador, né? Enfim, o monarquismo no Brasil sempre esteve muito ligado ao conservadorismo, desde a TFP, tradição, família, propriedade, enfim, e tal, né? Na República de 46 a 64, né? Enfim, então o avanço, né, da direita, da extrema-direita, enfim, no país, fez com que pessoas não perdessem tanto a vergonha e deu vigor, né, a essa manifestação desse conservadorismo que acha que parece que, em última instância, né, o problema é que eles acham que você tem, digamos, democracia demais, né? Então, por isso, você precisa ter um imperador para botar um pouco de ordem nas coisas, né? Enfim, então, é a minha impressão, né, para ver esse revival meio esquisito do monarquismo, enfim, né? E você, Rodrigo? Eu concordo inteiramente com o Thiago, né? É assombroso a seleção do passado que se faz, né? Reabilitando essa nostalgia do Império, né? Esquecendo tudo que caracterizou o Império. O Império entrou em guerras internacionais, não só uma, né? Era um país, uma monarquia beligerante em muitos aspectos. Existe uma coisa chamada escravidão nesse Império, né? E as coroas foram muito coniventes com o cativeiro, né? Esse imperador republicano, ilustrado, ou coisas do gênero, né, como é caracterizado, muitas vezes se perde de vista, né, que conviveu muito bem com o cativeiro. Tinha umas posições mais emancipacionistas, mas, bom, era aquilo mesmo, né, tinha que ter escravidão mesmo, até os 45 do segundo tempo, né, teve que segurar a escravidão. Então, uma seleção muito, muito interessada e conservadoramente politizada do passado, o que é costumeiro, no fundo. Mas o que mais me assombra disso, para ser absolutamente franco, é uma recorrência, né, histórica brasileira. Pautar, hoje em dia, um retorno ao Império condiz muito bem com os projetos que o Brasil pautou para si ao longo dos grandes momentos de transformação histórica. Por uma via ou por outra, a gente sempre deseja recomeçar do zero. Então, o Estado tem que ser novo, porque a República era velha. E a atual República nova em detrimento de um regime militar vetusto. E sempre se projeta uma transformação, prometendo um começar do zero. Não deu certo, rasga tudo, novos projetos do zero para o país. Isso é viável. Então, quase que pensar no projeto Império, né, com vistas a um Brasil melhor, né, e esse melhor dentro de uma ordem largamente conservadora, com um poder moderador, né, com um conselho de Estado, né, com uma figura máxima, né, que é entronizada por ordem divina e não por intermédio do voto da escolha soberana popular, mas pensar isso é pensar a partir de um zero. Inclusive, se há algo louvável nisso, ou seja, não desejamos um Brasil melhor, seja lá o que seja esse melhor, partir do zero, recomeçando agora com um império novo em detrimento de uma nova república velha, não funcionou ao longo da história assim proceder. Via de regra, as democracias mais consolidadas, elas não se atropelam nos momentos de crise mais grave. Elas se transformam, mas se transformam sem, né, supor a possibilidade de recomeçar tudo do zero. Todas essas tentativas, ora de Vargas, ora
do período democrático de 45, do próprio regime militar de 64, tudo foi pautado com, não, vamos começar do zero outra vez. Não deu certo nunca, não foi possível nunca começar do zero. E, via de regra, a ordem excludente se reabilitou constantemente. Então, é um recomeçar do zero absolutamente interessado. O que me leva a crer, né, conforme que o Thiago dizia, que esse recomeçar do zero agora imperial é para reconduzir uma lógica excludente e talvez agora ainda mais excludente, porque imperial. Né? Temos um monarca e não daria para removê-lo do poder. Né? Inclusive, olhando um pouco mais a história, né, um pouco mais analítica e paciente, talvez, a nossa história, tivemos 2 reinados, Pedro I e Pedro II. Né? Um foi largamente mais autoritário que o outro. No terceiro reinado agora, nada garante, né, que, suponhamos, né, o novo rei do Brasil seja menos autoritário. De repente, é muito mais Pedro I do que Pedro II. E aí, como é que faz? Pedro I dissolveu uma constituinte, fechou uma Assembleia Geral do Império, estava nem aí para os deputados, dizendo as coisas um pouco mais escrachadas, mas que não deixam de se coadunar com a verdade do que foi o primeiro reinado. Como faz? Né? Se um terceiro reinado tem um monarca desse, quem tira do poder? Ninguém tira. Não é uma boa escolha, evidentemente. Né? Uma volta a um partido não muito laudatório do país. Isso. Vocês estão falando, olha, eu, além de desejar, evidentemente, um caminho de muito êxito e sucesso para o livro, eu não tenho dúvida que, de imediato, dialogar a possibilidade que o livro pode gerar de dialogar com a obra de Machado de Assis e Lima Barreto, de imediato. Né? Isso falando especificamente do meu campo. Né? Então, eu vejo que, com certeza, muita gente vai se sentir motivada, né, em conhecer Império em Disputa, porque certamente, né, no nosso campo mais específico da historiografia literária e da crítica literária, ele pode oportunizar novas leituras e releituras de autores, né, também de referência na formação do pensamento brasileiro. Né? Então, eu me sinto assim, muito contemplada ao ouvi-los hoje, né? E, com certeza, para poder também desfrutar um pouco desse trabalho que vocês conseguiram desenvolver e com tanta propriedade, como eu tenho certeza que a audiência está acompanhando. Então, eu quero só registrar aqui, antes da gente dar o serviço e encerrar a live, não por gosto, porque a gente adoraria ficar aqui escutando vocês dois, mas a proposta é essa mesmo, é só motivar, com convite à leitura, né, a conhecer o trabalho de vocês. Mas eu quero novamente aqui registrar a presença da Zezé Libardi, da Simone Blanco, do meu irmão, do Alvimar, enfim, tem mais gente que não se identificou, mas aqui no Zap eu recebi, que não quis entrar no chat, mas no Zap eu recebi as palavras elogiosas em relação a vocês e a live, e desde já aproveitar e agradecer a audiência, convidar a todos para que conheçam esse trabalho, né, desses 2 pesquisadores, historiadores, que com tanto compromisso, né, com o pensamento consistente, desenvolveram e agora lançando Império em Disputa. Então, eu gostaria que vocês, antes das considerações finais que vocês queiram fazer, dessem o serviço, como encontrar e o próximo lançamento, né, que Império em Disputa vai ter aqui no Rio de Janeiro. Enfim, o lançamento vai ser, né, na Fundação Getúlio Vargas, né, no 12º andar, né? Aqui o
o livro, né? Eu tenho só um exemplar. Pois é. A gente falou do livro, não mostrou o livro. O Rodrigo, coitado, acho que ainda não recebeu, né, os dele, vai pegar aqui no lançamento do Rio, né? Então, dia 17 de agosto, na FGV, do 12º andar, Tiago, mostra mais uma vez o livro, faz favor. Às 17 horas, né? A gente vai fazer o lançamento aqui no dia 17, às 17 horas, na FGV. E no dia 22, em São Paulo, né? Às 18 horas, na Livraria Martins Fontes Paulista. Às 18 horas, enfim. O livro está à venda, né, no site da editora da Fundação Getúlio Vargas, está à venda também, né, na Amazon, e daqui a pouco acho que está entrando, né, em e-book também e em outras livrarias virtuais. E espero que nas físicas também, né? Pois é, isso que eu ia dizer, né? Nas físicas também deve entrar, né? Nas livrarias mais conhecidas do ramo, a gente espera que entre também, né? Então, a gente tem dia 17 no Rio de Janeiro, na FGV, não é isso? Aqui em Botafogo, né? No prédio de Botafogo, 12º andar. Às que horas que você falou, Tiago? 17 horas, 5 horas da tarde. 17 horas, isso. E no dia 22, em São Paulo, na Martins Editora, que você falou? Martins Fontes Paulista. Martins Fontes Paulista, às 18 horas. 18 horas. Esses lançamentos, aí sim, terão, pelo menos a do Rio de Janeiro, eu sei, né? O lançamento do Rio de Janeiro terá uma mediadora, que aí é uma especialista, que vai poder, de fato, debater com os historiadores, com os autores, né? E no São Paulo também terá, Rodrigo, uma mediação? Como é que vai ser o lançamento? São Paulo não. São Paulo vai ser mais clássico e básico. É na antiga corte que faz essas coisas, mediação, espumante. É corte. O pessoal de São Paulo... Mas é porque isso sempre motiva também, né, o público a ler, sempre motiva a pensar um pouco mais sobre o tema. Eu gosto também do formato, quando tem mediação, é bom ter os dois formatos, né? O clássico, o lançamento clássico, mas também, se possível, com mediação, né? E agora, então, cada um pode fazer as suas considerações finais, né? Para a gente, então, ir encerrando a live. Desde já, eu, mais uma vez, agradeço a audiência. Rodrigo, pode começar com as suas considerações finais. O que você quiser complementar sobre o livro, um convite à leitura, enfim. É isso. Não, o Thiago já disse tudo, mas certamente vai estar nas livrarias físicas. A Travessa, a Livraria da Vila, em São Paulo, certamente estará nessas também. Mas apenas agradecer muitíssimo pelo convite, né, a oportunidade de falar um pouco mais desse trabalho. A divulgação parece importantíssima, né, para que a gente não fique preso nas universidades, né, que esse trabalho realizado em universidades públicas, né, volte ao público, aquele que financia as universidades públicas e as nossas pesquisas. Então, isso tem que voltar, né? Isso se faz muito, então, por intermédio de lives, podcasts, de divulgação como este aqui. Então, um obrigadíssimo a você, de coração. Obrigada, Rodrigo. A gente que agradece. Tiago. Acho que, para variar, no final tinha que ter um momento que você esquece de ligar o microfone, né? Enfim. Então, é isso, assim, a gente torce para ter a gente agradece esse espaço de poder conversar, né? Para além dos muros da universidade, enfim, e tal, e torce para que mais gente se interesse pelo livro. A gente está por aí, está nas redes sociais, enfim, tem nossos e-mails na internet também, enfim, a gente está querendo ter esse momento de discutir os projetos do passado do Brasil, para a gente poder também pensar os projetos futuros, né? Que projetos foram esses? Por que os projetos excludentes perderam? E como é que a gente pode aprender com essas derrotas para pensar também nos projetos futuros mais igualitários e menos excludentes do Brasil, especialmente importante no ano de eleição. Isso, principalmente, né? Olha, eu quero agradecer imensamente a vocês dois, né, por terem aceitado esse convite, para o ICEM uma enorme satisfação e honra,
né? E dizer, primeiro, que o ICEM, evidentemente, está à disposição para divulgar esse trabalho. A gente sempre manda para toda a nossa correspondência para eletrônica de membros. Foi divulgado nas redes sociais. A gente vai divulgar os outros lançamentos, vocês enviando para a gente divulga também. Principalmente toda vez que tem um membro, né, como o Tiago é membro do ICEM, quando tem um membro que tem uma iniciativa, está desenvolvendo algum trabalho assim, a gente procura sempre divulgar, ampliar, né, dar visibilidade àquele trabalho. Quer através de live, por exemplo, como essa, quer através da nossa mala direta, nossa correspondência, enfim, inclusive internacional, não só aqui dos membros brasileiros. Portanto, contem com o nosso apoio, né? Mais uma vez, para nós, uma imensa alegria, para mim, especialmente como mãe, claro, né? Porque eu sou bem coruja, claro que eu divulgo a beça, né? Trabalho, sempre eu acompanho muito toda a seriedade, responsabilidade do Tiago, as boas escolhas também, né? Porque ele está sempre muito bem acompanhado. Rodrigo, foi um prazer conhecer você. Estou encantada com a tua formação, tua trajetória aqui, como eu vi, as tuas explanações, verdadeiras aulas para a gente, né? Muito obrigada. Obrigada realmente por se dispor a usarem esse tempo, né? Vocês dois usarem esse tempo para fazerem esse registro, né? Ajudarem a construir a memória do Instituto Internacional Cultura em Movimento, né? Que se pretende exatamente não só promover atividades literárias, né? Artísticas, mas também atividades que possam contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, com o fim de promover o exercício de uma cidadania plena num ambiente democrático. Esses são os objetivos principais do ICEM, né? O ICEM foi criado com esse fim. E esse trabalho de hoje, essa live de hoje, eu não tenho dúvida que venho, mais uma vez, reafirmar, né, essas nossas iniciativas e a certeza de que vale a pena a gente continuar trabalhando, a gente continuar apostando, dando espaço e oportunidade para que pessoas como vocês, né, com a formação de vocês, possam contribuir, né, para que outros também possam ter o gosto da leitura, o gosto da pesquisa e se desenvolverem também como cidadãos, principalmente pela sensibilidade humana. Muito obrigada. Eu, mais uma vez, agradeço a audiência e, olha, desejo assim um caminho de muito sucesso, muita alegria para o Império em Disputa, né? Contem com o ICEM. Eu não tenho dúvida de que vocês ainda terão outras parcerias, viu, Rodrigo? Você está estreando nessa parceria, certamente vocês terão outras parcerias promissoras, né? Fazendo um trabalho que vocês estão fazendo, muito importante nesse cenário todo cultural e intelectual brasileiro. Obrigada, boa noite, uma boa semana para todos. Tiago, querido, beijos, meu filhão, você é maravilhoso, sabe que mãe vai falar de coruja, vai corujar agora. Rodrigo, querido, um abração, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Rodrigo. Tchau, mãe.